Fala, meus amores! Hoje eu vou estar aqui para poder explicar para vocês o primeiro tema da era de fisiologia da série de Santo Tomé, que é o professor Fernandes. Eu odeio fisiologia, mas eu já estou com tanto recuperatório que eu tenho que aprender. Então, sim ou sim, eu estou estudando muito para poder dar essa aula para vocês. E para mim mesma, né, no caso, porque a gente só aprende a aprender, ensinando. Aprende aprendendo é ótimo. Mas, basicamente, a primeira aula consiste em... Vou botar aqui, ó, fisiologia. Basicamente, consiste em o que é fisiologia. Conceito, entendeu? Conceito de fisiologia. Então, o que é fisiologia? Physis, né? Vem de natureza, naturaleza, que a gente chama, e logia vem de estudo. Então, mas quando a gente fala sobre a fisiologia em si, nada mais é do que estudar o funcionamento do nosso corpo. Estudar o funcionamento de todos os organismos que fazem ele ser vivo, sabe? Principalmente aqui a gente vai falar do ser humano, obviamente. Então, que a gente estuda medicina, não veterinário. E também você pode falar que a fisiologia ela é a junção de várias ciências. Por exemplo, biologia, bioquímica, anatomia, porque vai estudar os organismos de uma forma macroscópica, anatomia. A gente estuda histologia também, que vai estudar os organismos de uma forma microscópica. Bioquímica, que a gente falou aqui a nível molecular. E quando a gente fala, a gente também tem outras coisas também que não são ciências, né? Como a biofísica ou a bioestadística, se chama assim também. Mas basicamente é isso, estudar o funcionamento do nosso corpo. Se você der essa definição e falar do jeitinho que eu falei aqui, tá lindo, tá maravilhoso, o professor vai falar, nossa, um 10. Mas tá, fisiologia. Depois a gente estuda o quê? A gente chama de enfoques, né? Primeiro a definição de fisiologia, depois vai vir enfoques. Que a gente vai ter quatro tipos, que vai ser o teológico, o teológico, mecanicista, deixa eu lembrar, vai reduzir, o reducionista, nossa, minha letra tá ficando cada vez mais feia, e o holístico, que a gente chama. O teológico, o que é? A gente vai falar, você tem que responder a seguinte pergunta quando se fala do enfoque teológico. Qual é a sua função? Para que serve? Essa é a pergunta. Para que serve teológico? Eu vou dar o exemplo do coração em todos esses enfoques porque é mais fácil para vocês associarem, para vocês entenderem e recordarem. Por exemplo, o coração. Se fosse só no enfoque teológico, eu ia falar o quê? Tem a função de quê? Bombear sangue para todo o corpo. Calma aí. Caiu a tampa. Bombear sangue para todo o corpo. Beleza, teológico. Mecanicista é para saber todo o mecanismo. Como que ele bombeia a sangue para todo o corpo, entendeu? Bom, o coração que tem 4 câmaras. O coração tem 4 câmaras, 2 aurículas, 2 ventrículos e tal. Mas você ainda não pode falar, por exemplo, eu não posso falar que chega a vena cava superior, vena cava inferior, vai sair a aorta, cajado da aorta. Não pode falar isso, por quê? Porque estamos falando só do coração. A gente não englobou todos os sistemas. Por exemplo, o aparato cardiovascular, que aí sim ele fala de artéria, de vena, de capilares e de coração. Então, esse enfoque que engloba tudo, né, vai ser o enfoque holístico, que é a junção de todos os sistemas, tá? Mas, Malu, você não falou do reducionista. Realmente, eu não falei do reducionista.
Porque o reducionista, redução, ele vai reduzir. O que é isso? Ele simplesmente vai falar que através de... eu posso estudar todo um sistema através de um simples elemento do sistema. Entendeu? Mas tá errado, porque isso, né, é anos atrás. Porque, por exemplo, eu não posso estudar todo o aparato cardiovascular falando só do coração. Então, tipo, não dá pra falar só do coração. Por quê? Porque eu tô falando de um órgão, de um elemento específico ali. Não posso falar, se eu começo a falar de artéria, de veia, de capilares, eu tenho que falar o quê? Eu tô englobando tudo. Então, tá começando a ser um aparato, um sistema, e aí vai ser já tá no enfoque holístico. Beleza? Depois, você tem que saber vida. Definição de vida. Definição de vida e quais são as características da vida. Definição de vida, assim, se fosse me perguntar, definição de vida é ausência de morte. Brincadeira, tô zoando. Mas definição de vida, eu falaria que definição de vida nada mais é do que um organismo vivo que nasce, que cresce, que se desenvolve, que reproduz e morre. Tem todo um ciclo, né, aí. Daí eu começaria falando das características da vida, mas tem direitinho a definição no livro e tal, mas eu realmente não sou boa pra decorar, eu tenho que aprender assim. E então eu falaria isso. E agora falando das características da vida, eu tenho que saber que são 8 características, tá? A primeira vem organização, a segunda vai vir de composição, porque tem átomos, né? Moléculas estão compostas por isso. Aí a gente lembra de todo aquele sistema não, esqueci o nome. Tipo assim, por exemplo, átomo. Tudo começa pelo átomo. Vários átomos juntos vão formar o quê? Moléculas. Várias moléculas juntas formam o quê? Organelas. Várias organelas juntas vão formar o quê? Uma célula. Várias células juntas formam um tecido, que vários tecidos juntos vão formar um órgão vai formar um aparato, vários aparatos vão formar um sistema, e o sistema vai formar o quê? Organismo. Então, é basicamente isso, a composição. Mas a composição a gente tá falando de átomos, então por isso que começa por aí. Depois, a gente vai vir de metabolismo, que aí a gente pode dividir em anaeróbico, nossa, buguei minha mente agora. Anabolismo, gente, anabolismo, catabolismo. O que é o anabolismo? Anabolismo eu tenho moléculas pequenas e quero juntar para transformar em moléculas grandes. Por exemplo, se eu fosse dar um exemplo disso, eu falaria da glucogênose, porque é de glucógeno, né? Vai ser a síntese de glucógeno, tipo, que vai juntar várias moléculas de glucose. Então, por quê? Porque eu juntei um pequenininho, formei vários pequenininhos, várias glucoses, vou formar o quê? Um glucógeno. E aí, ela é uma reação endergônica. Por quê? Porque ela absorve calor. Tá? Então, aí você tem que saber que ela é uma reação endergônica, ela absorve calor e que ela vai transformar moléculas grandes a partir de moléculas simples. Já o catabolismo, ele é ao contrário. O catabolismo nada mais é do que pegar as moléculas simples, as moléculas grandes e transformar em simples. Por exemplo, quebrar, tipo lipólises, entendeu? Glucólises, glucogenólise, né, no caso, que vai ser a quebra de glucógeno. E essas coisas, entendeu? E vai precisar de quê? Vai precisar de energia
e vai o quê? Vai liberar calor. Então é uma reação exogônica. Meu Deus, que confusão. Que eu sou ótima para explicar, né, gente? Vocês conseguem perceber, mas realmente a minha cabeça, ela tá toda organizadinha, mas quando eu falo, parece que não sai o que eu gostaria. Mas, basicamente é isso. Anabolismo é do pequeno pro grande, catabolismo do grande pro pequeno. Por quê? Porque vai degradar, vai ter liberação de calor, entendeu? Depois do metabolismo, a gente vai ter... esqueci. Depois do metabolismo, organização, composição, metabolismo. Deixa eu... lembrei não, vi aqui. Irritabilidade e excitabilidade. Que é o que? Nada mais é do que a contração muscular, ou quando você tá com uma agulha e você pincha seu dedo aqui, tipo, bate na agulha, você tem um reflexo, entendeu? Então isso que vai ser irritabilidade e excitabilidade, beleza? E a outra, não sei se vocês conseguem ver até aqui, beleza? Conseguem. A outra vai ser desarrojo. Por que desarrojo? Porque eu posso ter uma diferenciação, aí vai ter uma subclassificação, né? Diferenciação e crescimento. Seria hipertrófia, por exemplo, entendeu? Então faz parte do desarrojo. Depois a gente vai ter reprodução. Depois de reprodução, a gente vai ter a evolução, mas que demora milhões de anos para acontecer. Aqui, evolução. E por último, alguém adivinha qual é o último? Vou dar 5 segundos pra adivinhar. 3, 4, 5, acho que já foi. Eu olhei ali porque eu tinha esquecido, por isso que eu te dei os 5 segundos. Meu Deus, sou uma péssima professora. E, por último, vai ser a homeostase, que realmente é manter tudo isso em equilíbrio, né? Manter tudo isso funcionando em um equilíbrio saudável, né? Pra não ter tudo isso... Realmente, homeostase é manter o corpo em equilíbrio. Mas eu gostaria de falar, né, que cada um desses vai ter uma subclassificação. Por exemplo, a organização é exatamente o que a gente falou, que vai desde átomos até um organismo, né, que vai ser o metabolismo, células, várias células e tal. E daí, quando a gente fala de células, nós vamos ter vários tipos de células no nosso corpo, vários tipos de células diferentes. Quando a gente fala de tecidos, nós vamos ter vários tipos de tecidos no nosso corpo diferentes, que você já estudou lá em histologia, lembra? Minha cachorra latindo. Olivia! E tecidos vai ser tecidos diferentes, por exemplo, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conectivo, tipo isso, entendeu? Tipo essas coisas. Sistemas, a gente já sabe que são vários sistemas do nosso corpo. E é isso, entendeu? Essa não é difícil, mas eu tenho que fazer isso aqui pra poder aprender, entendeu? Então, eu resumi, assim, que são quase 4 horas de aula, em 15 minutos aí pra vocês. E eu vou rever esse vídeo pra ver se eu não errei nada, mas eu acho que eu errei um pouquinho na hora que eu falei aqui do anabolismo e o catabolismo, porque eu me confundi, mas vocês entenderam, né? Que o anabolismo, ele é o quê? O anabolismo, ele não vai, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa grande, pensa numa coisa pequena, pensa numa coisa, esquece o que eu falei agora, tudo. Pensa numa coisa grande pra eu transformar em pequena, que eu tenho que pegar um martelo e quebrar. O que eu tô fazendo? Eu tô gastando energia, eu tô liberando calor, eu tô ali, tipo, porque tem que transformar em pequeno. Então o que é isso? É o catabolismo. Quem libera calor é o catabolismo. Então, quando eu tenho uma molécula não, mas uma partícula pequena e eu quero formar
uma partícula grandona e eu tenho que juntar várias pequenininhas, eu não tô gastando energia pra quebrar, entendeu? Então eu tô absorvendo, eu tô só fazendo assim, ó, entendeu? Pra juntar todas. Então isso basicamente é o anabolismo, assim, com as minhas palavras, como eu já disse. E fico por aqui, deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Não esqueci de falar nada, assim, muito importante. Não. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo. Eu acho que eu vou botar o apunte aqui embaixo. Não sei se dá pra botar, porque eu acho que dá pra botar link, mas se dá pra botar PDF, eu coloco pra vocês. Se não, esquece que eu falei. Mas é isso, me segue em todas as redes sociais e muito obrigada. Beijo.